Miriam, disponibilidade apesar da idade. Este será o título da nossa segunda lição do terceiro trimestre do ano de 2025 da classe juvenis. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical, eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD na congregação em que sirvo ao Senhor, aqui na Assembleia de Deus em Curitiba, e hoje eu estou aqui para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito dos personagens marcantes da Bíblia. Na aula passada, nós aprendemos mais a respeito de José e hoje nós iremos estudar mais a respeito de Miriam. Enquanto eu estava preparando esta aula, eu me dei conta da importância de nós nos atentarmos, enquanto professores da classe juvenis, para aquela frase que vira e mexe é proferida nos nossos púlpitos: as crianças, os adolescentes, os jovens são o futuro da igreja. Veja que não é uma frase de todo errada, porque oxalá que eles sejam de fato o futuro da igreja, mas eles já são o presente da igreja, eles já fazem parte da igreja de agora. E é importante que nós possamos ensiná-los que Deus já deseja usá-los hoje. Eles já possuem responsabilidades com a igreja de agora, sendo juvenis, né, no caso da classe dos nossos alunos, o Senhor já deseja usá-los. A lição que nós estamos estudando ao longo dessas 13 aulas, né, deste trimestre, ela nos traz vários personagens que foram usados por Deus ainda em tenra idade. O Senhor não esperou que eles fossem adultos, que eles fossem maduros, ou que eles tivessem uma longa bagagem de experiência de vida e de experiência com Ele para usá-los. O Senhor decidiu capacitá-los e usá-los mesmo em tenra idade. E é exatamente o caso da personagem que nós vamos estudar hoje. Miriam, a Bíblia não deixa claro a idade dela, mas por conta da atitude dela, por ela ter cuidado de Moisés ali no rio Nilo, de ter ficado olhando à distância, de ter ido até a filha de Faraó e falado com ele, muito provavelmente ela não era uma criança de 6, 7 anos de idade. Ela já deveria ter ali talvez 10, 11 anos de idade, ou talvez até um pouquinho mais, por conta da forma com que ela fala. Ela não fala como uma criancinha, ela fala com alguém, como alguém, né, que tem um pouquinho mais de idade. Então hoje vamos estudar aí a respeito de Miriam. O nosso texto principal nos diz o seguinte, lá registrado o texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 4, que nos diz assim: certamente te fiz subir da terra do Egito, da casa da servidão te remi, e pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. A leitura bíblica em classe está no livro de Êxodo, capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. É importante que você faça essa leitura juntamente com seus adolescentes, né, que você possa pedir a eles para que cada um leia um texto bíblico, para que eles possam treinando a leitura pública da Bíblia e para que eles não fiquem tremendo quando às vezes nós chamamos eles, né, lá nos cultos mensais, às vezes em algum culto ali que vai ter com a igreja, você fala: adolescente fulano, vem aqui para você fazer a leitura, e eles tremem de medo. Então nós temos aqui na classe, né, no momento da aula da IBD, nós temos a oportunidade de ajudá-los a treinar a leitura da Bíblia, que é uma leitura diferente das leituras do dia a dia, em público. Então o professor permita aí que eles façam essa leitura. Os objetivos da nossa aula são os seguintes: primeiro, explicar o contexto histórico do nascimento de Miriam. Segundo, destacar a coragem, iniciativa e disponibilidade da jovem. E terceiro, contemplar as consequências das atitudes de Miriam. Então, primeiro tópico, quem é Miriam? Primeiro subtópico, família especial. Miriam é filha de Amrão e Joquebede, a irmã mais velha de Moisés e Arão. A história de Miriam está registrada especialmente nos livros de Êxodo e Números, e o seu nome significa elevada, pura, amada ou ainda vidente, palavra também atribuída aos profetas na Bíblia. E de fato, Miriam é chamada de a profetisa. A palavra não revela se ela teve filhos e nem mesmo se foi casada. Então, estas são informações que nós não possuímos a respeito de Miriam, mas as que possuímos são extremamente importantes para que nós possamos trabalhar com os nossos juvenis. Segundo subtópico, longe de casa. Miriam e sua família são alguns dos muitos israelitas que nasceram no Egito. Depois de passados muitos anos, né, de instalação primária ali de José, nós sabemos que o povo de Israel frutificou, que o povo cresceu, e Miriam é uma destes tantos israelitas que nasce em terra distante, que nasce longe de Canaã, é uma dos muitos israelitas que vai nascer em uma terra pagã, em uma terra de muitos deuses, em uma civilização. Naquela época, o Egito era a civilização de ponta, era o que tinha de mais tecnológico no mundo, se nós podemos utilizar essa expressão, né?
o que tinha de melhor literatura, o que tinha de melhor arte, o que tinha de melhor música, o que tinha de melhores construções, de melhores avanços médicos, tudo isso estava no Egito. Porém, Miriam não era uma egípcia, ela era uma hebreia. E mais do que isso, ela nasce em um contexto em que Faraó já tinha se dado conta de que os hebreus estavam crescendo muito, de que eles poderiam atacá-lo e que Faraó já estava os oprimindo. E ao longo da vida de Miriam, nós vamos então observar como essa opressão foi aumentando. Então, Miriam poderia passar ali por aquela sensação de eu sou egípcia, não sou, eu sou hebreia, cadê nosso Deus, né? Estamos aqui todos escravos, onde está Deus? E veja que nós não vemos isso em Miriam, principalmente neste início da trajetória dela. Ela é uma menina muito obediente aos pais, que parece compreender claramente o que está acontecendo e que, no meio de todo aquele turbilhão de acontecimentos na vida dela, na vida da família dela, no país em que ela residia, ela era uma menina extremamente confiante no Deus que servia. Então, aqui nós estamos diante de algo muito importante para mostrar aos nossos juvenis que Miriam não era muito diferente de nós. Nós também nascemos longe de Canaã. Nós estamos longe de Sião, nós estamos longe do céu, nós estamos na terra. Somos peregrinos aqui, assim como Miriam era peregrina no Egito. Nós também estamos em uma nação que, em um tempo, em uma sociedade que possui diversos deuses, que nem todos professam a fé no Deus único e verdadeiro. Assim como Miriam, nós estamos vivendo como peregrinos. Como será que nós podemos reafirmar a nossa identidade em Cristo em uma terra distante? Miriam vai nos dar alguns exemplos. Então, continuando, segundo tópico, o contexto de perseguição e escravidão. Primeiro subtópico, infância turbulenta. Já seria complicado nascer no Egito em tal contexto, sob o jugo dos egípcios realizando trabalhos forçados, sendo oprimidos com tarefas, impostos pesados. Mas a conjuntura encontrada por Miriam é ainda pior, por conta do fato de que, depois que José morre, o faraó que se levanta é um faraó que não reconhece a José e que não reconhece os feitos do Deus de José. Então ele passa a forçar um controle de natalidade, a fazer com que os hebreus sejam obrigados a diminuírem ou pelo menos a terem os nascimentos contidos. Faraó se assusta com o quanto aquele povo aumentava. E algo interessante, um dia estava lendo o finalzinho de Gênesis e eu me dei conta de algo que demorou muitas leituras para que eu me desse conta, que é o fato de que Jacó teve 13 filhos. E quando a Bíblia vai falar da genealogia dos filhos dele, só Benjamim, um dos 13 filhos de Jacó, teve 10 filhos. Então vocês imaginem, eu olho muito na minha casa, na minha família, os meus pais, eles tiveram 2 filhos, e depois dos 2 filhos se casaram, eles já estão com 3 netos. Então nós éramos uma família de 4 pessoas e agora nós já somos, né, uma família de 9 pessoas. Agora imagina no caso de Jacó, ele já era uma família ali com 13 filhos, 4 mulheres, aí, né, uma das mulheres falece, 3 mulheres, e aí começa a chegar, né, os filhos se casam, e aí vem os servos, e aí vem os filhos dos filhos. Benjamim sozinho, caçulinha de Jacó, teve 10 filhos. Aí vocês imaginam quando os 10 filhos de Benjamim começaram a ter filhos também, que tamanho se tornou a família de Jacó. Era uma família, e quando eles saem do Egito, eles já tinham se tornado uma nação. Veja como eles multiplicavam, isso assustou o faraó. O faraó olhou para aquilo e falou, não é possível, nós vamos ter que dar algum jeito. E aí ele força uma espécie de controle de natalidade para que ele consiga frear o crescimento daquele povo. Imagina para faraó, é fácil nós olharmos para faraó e pensarmos que o faraó maligno, e de fato era, né, que absurdo. Agora pensa comigo, ele tinha um reino para proteger. Imagina dentro do próprio reino dele um povo crescendo, tendo um filho atrás do outro. O faraó se assustou. E aí ele tenta dar um jeitinho. E veja só. Ele chama Sifrá e Puá, que muito provavelmente por conta do tamanho da nação de Israel, né, do quanto aquele povo crescia, talvez elas fossem chefes das parteiras, mas fato é que Israel não poderia contar apenas com 2 parteiras, porque muita gente nascia lá. Então ele chama aquelas parteiras e ele tenta convencê-las a dar um jeitinho ali na hora do nascimento para que aqueles bebês não viessem ao mundo. E o Senhor então enche de temor e de bondade o coração daquelas parteiras e elas não obedecem à ordem de Faraó. E elas deixam os meninos
viver. Pode ficar pior? Segundo subtópico. Não demorou muito para que o rei do Egito percebesse que as suas ordens não estavam sendo cumpridas e assim o que já não era bom, o que já estava terrível, ficou ainda mais terrível, ficou ainda pior. Então veja só, ele manda que os meninos hebreus que nascessem sejam jogados, sejam lançados no Rio Nilo. E neste momento de tamanha confusão no Egito, neste momento de tamanha maldade, o Senhor envia mais um filho para a família de Anrão e Joquebede. E se os meninos estavam sendo tão perseguidos, e Anrão e Joquebede já tinham um menino e uma menina, já tinham Miriam e Arão, a Bíblia fala, né? Arão era 3 anos mais velho do que Moisés. Se já tinha ali 2 filhos, né? Um menino e uma menina, muito provavelmente, enquanto Joquebede gestava e via a maldade do rei do Egito contra os meninos hebreus, eu imagino Joquebede orando e falando, Senhor, que seja uma menina. Porque eu faria esta oração. E é claro que aqui eu estaria demonstrando o meu temor, a minha incredulidade e a minha falta de fé. Mas quem de nós, irmãs, que estão aqui me ouvindo, quem de nós, num contexto de perseguição aos meninos, estando grávida, sem saber, né, sem ter ali uma ultrassonografia, não pediria ao Senhor para que ele te enviasse uma menina? Fala, Senhor, já que o Senhor está me enviando um bebê no meio deste caos, que seja uma menina. Porém, o Senhor tinha planos que vão além dos temores humanos, planos que vão além dos nossos medos iniciais. E o Senhor envia para Anrão e Joquebede, no momento de perseguição aos meninos, um menino. Já existia ali um movimento espiritual para conter o nascimento do libertador. Porém, se o plano de Deus era que o libertador viesse, não importa o que o rei do Egito, que era o rei da nação mais importante daquele mundo, era o rei da maior civilização do mundo de então, não importa o que ele achasse. Se Deus decidiu que o libertador viria, o libertador veio. Joquebede deu à luz a um menino no momento de perseguição aos meninos. Nasce então Moisés. Aleluias! Como o nosso Deus é maravilhoso! Quando nasce Moisés, nós vemos ali que a família de Moisés bola um plano para que ele fique protegido. Joquebede e Arão, e Anrão, o pai, eles eram extremamente corajosos. No meio, de um decreto, eles estavam no Egito, existia um decreto sobre o Egito e eles decidiram peitar o decreto de Faraó. E eles decidiram, eles tiveram a ideia de nós vamos manter este menino protegido dentro de casa para que ninguém veja que há um menino aqui, para que ninguém saiba que tem um bebezinho, um menininho crescendo aqui dentro de casa. Então, com todos os esforços, eles conseguiram conter ali Moisés nos primeiros meses de vida dentro de casa, escondido. Terceiro subtópico, procura-se. Quando tudo parece perdido, Deus prepara os meios de salvação. Que ponto importante para nós, não só para nós falarmos aos nossos alunos, mas para que nós, professores, tenhamos a nossa fé restabelecida no Senhor. Nós estamos vivendo em um momento, o nosso contexto histórico para nós, Brasil, o contexto do mundo em que nós estamos, guerras estourando aqui e ali, explosões, e países entrando em guerra, conflitos, leis perversas sendo aprovadas aqui, ali, acolá, e às vezes nós ficamos temerosos, pensando, será o fim dos tempos? Será que Jesus já está vindo? Aí aparecem aqueles profetas do Apocalipse, falando, eis que... Blá, blá, blá. Quando tudo parece perdido, Deus provê meios de salvação. Se nós cremos em Deus, não importa se nós temos um rei tirano, como era o fato da família de Miriam. Eles tinham um rei tirano, um rei perverso, um rei cruel. Eles estavam debaixo de 3 decretos extremamente cruéis e agressivos e que tinham como fim acabar com a vida daquele bebezinho que tinha acabado de nascer. Mas no meio daquele caos, Deus proveu meios de salvação. Aleluias! Deus, então, busca neste momento, neste contexto, pessoas dispostas a serem usadas por Ele. Foi assim com Noé, com Neemias, com Isaías e com tantos outros. Será que havia alguém disponível no Egito? Em um universo de milhões de pessoas, imaginaríamos a escolha de um sábio, de um ancião ou de um adulto cheio de maturidade. Mas é aí que a menina Miriam entra em ação e muda o curso da história.
vitória. Terceiro tópico, coragem e iniciativa para mudar uma situação. Ponto 3.1, né? Primeiro subtópico, uma jovem heroína. Moisés nasceu exatamente nesse período sombrio pós-decreto de Faraó. Sua mãe, Joquebede, fez de tudo para escondê-lo. Quando não foi mais possível, ela elaborou um plano audacioso. Colocou o bebê em um cesto e o deixou à margem do rio Nilo. A Bíblia registra que a irmã do menino, Miriam, ficou observando de longe para ver o que aconteceria. Não há aqui nenhum registro de Joquebede pedindo que ela fizesse isso. É ainda então mais marcante a proatividade daquela menina, porque a mãe não pediu. A Bíblia não relata. Moisés é o escritor do livro do Êxodo. E ele não conta que a irmã pediu à mãe para ficar ali cuidando dele enquanto bebezinho. Provavelmente Miriam, até porque nós vamos ver Miriam depois, ela tinha uma personalidade forte. Então ela se dispõe e ela fica ali cuidando para ver o que está acontecendo com o cesto do irmãozinho que está à margem do rio Nilo. Lembrando que o rio Nilo era o rio mais importante do Egito. O rio Nilo era o motivo do Egito ter se tornado a civilização que era. O rio Nilo estava ali para eles, não por acaso, como uma divindade. Então, justamente no rio, que era o rio mais importante para o povo egípcio e que era o rio no qual Faraó mandou jogar os meninos, Joquebede coloca Moisés exatamente lá. Entrega a Moisés a providência divina. Mesmo a mãe entregando Moisés para a providência divina, para que Deus fizesse o que fosse da vontade dele, Miriam dá um jeitinho de ficar ali, observando, cuidando para ver o que iria acontecer com o seu irmão. Pessoas proativas, elas correm o risco de serem mal interpretadas. Nós temos um outro exemplo clássico na Bíblia de alguém proativo, que era Pedro. Falava primeiro, chegava primeiro, fazia primeiro. E quem fala muito e fala primeiro e chega primeiro, às vezes corre o risco de tomar algumas patadas. Mas nós precisamos entender, observar, refletir a respeito do quanto o mundo precisa de pessoas proativas. De pessoas que não se contentam com a situação e que dão um jeito de fazer algo diferente. A família de Moisés era uma família proativa. Tinha um decreto em vigor no país que eles estavam. Eles eram escravos lá. Eles não eram ninguém importante. Eles não faziam parte da família de alguém, de uma pessoa de nome importante no Egito. Eles eram escravos. Mesmo sendo escravos, eles foram proativos e falaram: nós não vamos entregar o nosso filho para um decreto maldito. Nós não vamos permitir que ele seja lançado no Nilo. Quando não deu mais para conter, para esconder o menino em casa, eles levam o menino ao Nilo, só que eles não lançam o menino lá. Percebe? Se não houvesse fé naqueles pais, eles não teriam preparado um cesto e betumado o cesto para protegê-lo das águas. Eles teriam simplesmente deixado que Moisés morresse lá. Mas eles colocam Moisés em um cesto, porque eles confiavam que Deus faria alguma coisa. Quantos de nós, às vezes, esperamos um milagre assim, ó, de braços cruzados? Quantos de nós olhamos para a situação do nosso país, olhamos para a situação do mundo e falamos, a melhor coisa é não ter filhos, né? Tem um tanto de crente falando isso agora. A melhor coisa é cada um guarda a sua fé aí, cuida da sua própria salvação e quietinho aí. Vai chegar o tempo que a gente não vai nem poder sair de casa para ser crente. Não, já vamos começar a ser crente só em casa agora. Está repreendido em nome de Jesus. O Senhor não chamou a igreja de Cristo para ficar escondida. A igreja de Cristo, desde o seu nascimento, ela vai contra o Estado, ela vai contra aquilo que está sendo dito pelo país mais poderoso, pelo líder mais poderoso. Foi assim desde o princípio. Todos os líderes mais importantes do mundo da igreja primitiva perseguiram a igreja de Cristo. Eles só precisam saber de uma coisa. 21 séculos depois, eles não existem mais. A igreja de Cristo permanece. E nós, como parte da igreja de Cristo, podemos observar, podemos olhar para todos estes exemplos bíblicos e aprender com eles. No momento de dificuldade, no momento de decretos cruéis, no momento de decretos que vão contra a vida, nós ainda temos uma última saída. E a nossa saída sempre será Deus. Aleluias. Continuando a falar sobre Miriam.
O que te incomoda? Veja só, segundo subtópico. Miriam agiu por fé, ela se expôs, ela arriscou, podendo perder a sua vida, ela podia padecer ali, mas ela não deixou o seu irmão sozinho até saber o que poderia acontecer a ele. Talvez a maioria dos hebreus não saíssem nem de casa, não chegassem nem perto do rio Nilo com medo do que estava acontecendo. Mas Miriam, uma menina ali no final da infância, começo da adolescência, muito provavelmente, se expôs. Ela arriscou a própria vida, mas ela não deixou o seu irmão sozinho lá no rio. E lá estava Miriam cuidando do seu irmão. Então veja só, ela não podia fazer muito, mas o pouco que ela podia, ao ver a oportunidade, ela fez. Ela não se omitiu, ela não se intimidou. Foi preciso coragem para seguir o seu irmão no cesto e ainda maior coragem para o que veio depois. Porque quando o cestinho vai para justamente lá perto de onde a filha de Faraó se banhava, Miriam precisou de coragem para ir falar com a filha de Faraó. E Miriam, cheia de ousadia, vai diante da filha de Faraó e fala com ela. Meu Deus, que menina, que exemplo! Exatamente como a lição falou, uma jovem heroína. Uma menina tão nova, tão jovem, mas cheia de vontade de fazer algo diferente. Olhando para tudo que acontecia no mundo que estava em volta dela e não temeu. Ou se temeu, foi com medo mesmo e fez o que precisava ser feito. Miriam conseguiu um milagre duplo. Ela conseguiu devolver Moisés aos braços de sua mãe. A filha de Faraó percebeu que aquele era um menino hebreu. Ainda assim, ela foi tomada de amor por Moisés e ela quis protegê-lo. Aí Miriam diz, eu conheço uma hebreia que pode amamentá-lo. E então Joquebede recebe dinheiro, ela é paga pela filha de Faraó para cuidar do próprio filho. Aleluias! Deus faz coisas extraordinárias, Deus faz coisas que superam a lógica humana, que vão além do que nós podemos imaginar, do que nós podemos supor. Nós podemos ter um caderninho cheio de eu vou fazer isso, eu estou planejando assim, vai ser dessa forma. Quando Deus decide fazer algo, quando os planos de Deus estão envolvidos em uma situação, nenhum caderninho, nenhum planejamento humano podem suplantar os planos de Deus. Eu tenho certeza que Joquebede não podia imaginar que ao colocar o seu filho no cesto, o seu filho seria levado justamente diante da filha do homem, que era o motivo por Moisés não estar em casa com a sua mãe. Moisés só não estava em casa sendo mimado e protegido pela sua família, porque o pai daquela princesa mandou que todos os meninos hebreus fossem lançados no rio. E justamente Faraó tem a sua filha no rio. Naquele instante, ela se apaixona pelo bebê hebreu e ela decide que aquele menino será filho dela. Olha as coisas que Deus faz. Quem escreveria uma história dessas? Nem a mente mais fértil, do escritor mais fértil da humanidade, conseguiria pensar numa coisa dessas. De fato, é só Deus. Deus faz coisas tremendas. Ponto 3.3. Coragem e iniciativa. Segundo parágrafo. A atitude corajosa de Miriam nos motiva e nos lembra mais uma vez que Deus não olha a idade, mas sim a disponibilidade do coração para fazer de alguém um poderoso instrumento em seus gloriosos propósitos. Ponto 4. Marcando uma geração. Primeiro subtópico, in memoriam. O próprio Deus honra Miriam de forma particularmente especial através do profeta Miqueias, de acordo com o texto que nós lemos aqui no início. Certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi e pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. É isso mesmo. O próprio Deus faz referência a Miriam como tendo assumido um papel de liderança relevante na libertação do seu povo. Essa declaração do Senhor ganha ainda mais sentido quando observamos algumas ocasiões, como por exemplo, a celebração da travessia do Mar Vermelho, que naquela situação Miriam foi reconhecida como a primeira mulher profetisa da Bíblia, assumindo um papel de destaque ao conduzir os hebreus em adoração e louvores ao Senhor. O próprio Deus deixa claro que os 3 filhos de Anrão e Joquebede foram utilizados por ele para auxiliá-lo na tirada, no resgate do povo de Israel do Egito. É Deus quem vai deixar claro, quem vai dizer que tanto Moisés, quanto Arão,
quanto Miriam foram escolhidos por ele. E talvez alguém poderia olhar e pensar, né, poxa, mas não tinha outra criança, não tinha outro adolescente, não tinha outra família ali com filhos especiais? Deus precisava usar os 3 filhos de Amram e Joquebede? E aqui algo me chama muito a atenção. Porque tanto Miriam, quanto Arão, quanto Moisés foram usados por Deus e eles quiseram ser usados pelo Senhor. Eles se disponibilizaram. Você não vê Miriam fugindo da responsabilidade. Miriam poderia ter, sabe aqueles adolescentes assim meio aborrecidos, né? Por isso recebem aquele tipo de aborrecentes, que às vezes, né, a mãe está lá fazendo alguma coisa, eles não querem ajudar. Miriam não só se dispôs a ajudar a sua mãe, ela se dispôs a ajudar a sua mãe a proteger o seu irmão de um decreto de morte que vinha do homem mais importante e poderoso do país que ela morava. Miriam não só se levantou do sofá e foi fazer alguma coisa útil, ela estava lutando, ela estava indo contra uma lei. Uma lei perversa, uma lei cruel, uma lei contrária aos desígnios do Senhor. E lá estava Miriam, uma jovem menina, se colocando à disposição do Senhor. Não poderia o Senhor ter usado um homem adulto, uma mulher adulta, uma pessoa madura? Talvez nenhuma estava à disposição. Mas Miriam estava. E estando ela à disposição do Senhor, a usou. Mesmo ela não tendo idade de adulta, mesmo ela não podendo ser considerada uma pessoa, uma líder por conta de sua pouca idade, o Senhor utilizou a vida dela para salvar a vida do próprio irmão. E Miriam não estava só salvando o seu irmãozinho, ela estava salvando, auxiliando os planos de Deus para salvar a vida do libertador do povo de Israel, da terra do Egito. Moisés é o libertador, é o legislador, e ele está sendo protegido pela sua irmã, que vai acompanhando ele enquanto ele está às margens do rio Nilo, e essa mesma irmã não permite que a princesa só o leve. Ela vai lá e ela fala com a princesa. Ela poderia voltar para casa correndo e falando, mãe, tá tudo bem com Moisés. A princesa levou ele embora. Ele tá com a filha de Faraó. Não, ela vai lá e ela fala com ela. Que menina ousada, que menina corajosa. Quantos de nós não estamos precisando do mesmo sentimento que teve Miriam, da mesma inquietação que teve Miriam? Nós olhamos para a situação em que nós estamos inseridos e às vezes nós pensamos, nossa, o que será desse mundo? Ixi, está acabando. Jesus está voltando, vai levar os que sobraram, meus irmãos. Que pensamento é esse? Imagina se o apóstolo Paulo tivesse pensado isso. Será que nós teríamos alguma carta escrita? Será que teria chegado a nós cartas tão importantes para o nosso processo de santificação na Terra? Imagina se Daniel Berg e Gunnar Wingren tivessem pensado, poxa, o Brasil é longe, né? Deixa aquele povo lá, vamos ficar por aqui mesmo. Eles atravessaram o mundo e vieram aqui evangelizar o Brasil. Eu não sei você, mas eu sou fruto dessa evangelização. Meus avós, minha bisavó do lado da minha mãe e meus avós do lado do meu pai foram alcançados por essa mensagem de que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e ele em breve voltará. E foi assim que a nossa família foi mudada, a história das nossas vidas foi alterada. Que nós possamos aprender com o exemplo de Miriam. O mundo pode estar acabando. O decreto do rei pode estar um bebê atrás do outro sendo jogado no rio Nilo. Meu irmãozinho não vai ter o mesmo destino. Aleluias! E para nós encerrarmos o último subtópico de carne e osso. Também é importante citar que Miriam, assim como todos os grandes personagens da Bíblia, teve momentos de deslizes e viveu as consequências dos seus deslizes. Mais um exemplo para nos lembrar de que mesmo com falhas, podemos ser restaurados por Deus e usados para marcar uma geração. Como disse o missionário Hudson Taylor, não são os grandes que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Amém? Professora, eu desejo que o Senhor te use neste próximo domingo, no domingo do dia 13 de julho, que nós possamos estar diante das nossas classes, cheios do Espírito Santo, preparados para com ousadia ministrar aos nossos juvenis o exemplo de Miriam,
mostrar a eles que mesmo em um mundo no qual ela era não só peregrina, mas era escrava, ela se colocou à disposição de Deus e podendo perder a sua vida, ela não teve a sua vida por preciosa, mas fez o que precisava ser feito. Está aqui algo muito importante que a nossa geração de crentes precisa se lembrar. É necessário fazer o que precisa ser feito. Pregar a mensagem de Cristo é uma necessidade. Quem irá? Viver o Evangelho é uma necessidade. Quem viverá? Ah, mas imagina, né? As pessoas vão me olhar estranho, Damaris, as coisas aqui estão ficando meio esquisitas no Brasil. É melhor não ficar falando muito em público que é cristão. Miriam era uma jovem menina que não teve a sua vida por preciosa, seguiu o seu irmãozinho no Rio Nilo e foi diante da filha de Faraó. Ela podia ter perdido a vida dela naquele instante. A filha do homem mais importante do país que ela vivia, no qual ela era uma escrava. Ela foi diante dela e deu uma ideia para ela. E pior, ou melhor, a ideia dela foi acatada. Miriam podia estar em casa, reclamando da vida, reclamando que nasceu escrava, reclamando que tinha espinha no rosto, quantos juvenis, né? Mas lá estava Miriam, sendo útil para o reino de Deus. Que o exemplo de Miriam possa ensinar a nós professores e também aos nossos adolescentes. Deus abençoe e até a próxima aula.